Eu acredito que o ser humano tem uma essência que não vai ser um cabelo comprido ou curto, ou uma mama ou duas mamas que vão mudar o que uma pessoa vai gostar nela. Eu acho que quando a pessoa tem uma essência, isso daí se torna o mínimo. Foi no autoexame em casa, na hora do banho, eu senti um caroço na minha mama direita. O meu diagnóstico, eu recebi a notícia de uma maneira diferente, né? Ninguém me contou, eu fiquei sabendo. Eu fui fazer a biópsia, né, numa clínica, e durante a biópsia eu tive uma hemorragia em um dos tumores. Devido ao tamanho da mama, a anestesia não pegou, e aí acabou sangrando, e o médico técnico que estava fazendo o exame não pôde parar para fazer a digitação do laudo e solicitou para uma ajudante que estava na sala fazer essa digitação, enquanto ele ia dizendo todas as coisas que ele precisava falar em termos técnicos, em termos médicos, que um outro paciente provavelmente não teria entendido e não teria conhecimento do que estava sendo dito ali. Mas devido à formação, eu já soube naquele instante que eu estava com câncer, que eram tumores malignos e que a minha caminhada ia ser longa dali para frente. Eu tenho um filho de 4 anos e a primeira coisa que vem na cabeça de uma mãe quando descobre qualquer tipo de doença é no filho, o que vai ser de mim e o que vai ser do meu filho, né? E foi essa a primeira sensação que eu tive. Até chegar em casa, não consegui contar para minha família, fiquei uma semana com isso só para mim, porque eu não estava com o resultado da biópsia na mão. E ainda existe aquele sentimento de vai que não é, né? Mesmo tendo escutado todas aquelas coisas do médico, praticamente com toda certeza de que o diagnóstico seria esse, eu acabei colocando aquela esperança ainda dentro de mim que poderia não ser. E depois de uma semana, eu tinha uma consulta com a minha médica e ela foi abrir o resultado do exame. Ela não quis me dizer o resultado, ela é obstetra no caso, e ela falou que ia encaminhar esse resultado para o mastologista. E aí eu falei para ela que não tinha problema, se ela quisesse me entregar eu levaria para ele. E ela falou, não, eu vou mandar no e-mail, talvez seja melhor. Aí ela perguntou se eu tinha conhecimento de alguma coisa do resultado, aí eu falei para ela que eu já sabia que ele estava com câncer e que eu estava disposta a enfrentar aquilo ali. E chegando aqui, é uma realidade um pouco diferente dos outros hospitais. Totalmente diferente, por exemplo, do hospital que eu trabalho, que é uma maternidade, né? Então eu cheguei aqui, assim, disposta a entrar num hospital. E aqui, na verdade, é praticamente uma família, né? Todo mundo cuida da gente de uma forma muito carinhosa. Devido ao diagnóstico das pessoas, não que a doença que a gente tem seja pior que as outras doenças, cada um tem um parecer da doença que está enfrentando. Mas eu acho que o câncer mexe muito, porque a palavra câncer ainda é um tabu, né? As pessoas entendem o câncer como uma sentença de morte. E na verdade aqui dentro você aprende que é apenas mais uma experiência na vida. Eu sempre tive esse lado da autoestima alta, né? Eu sempre me amei, sempre gostei de mim da maneira que eu sou e isso nunca foi problema em estar acima do peso, ou o cabelo ser curto, ou ser crespo, isso nunca interferiu em nada na minha autoestima. E o câncer veio numa situação que eu estava muito confiante em mim. Eu tinha me divorciado fazia 3 anos do pai do meu filho, eu estava solteira, não tinha um relacionamento com ninguém e eu me vi ali sozinha, passando por uma situação de totalmente desnuda da feminilidade, entendeu? Eu perdi o meu cabelo, eu perdi meus cílios, eu perdi minha sobrancelha, eu engordei 7 quilos, né? Porque a medicação faz com que você inche e tal. E eu trabalhava em 2 empregos, como estou até hoje, tenho um salão de beleza e trabalhava no hospital à noite. Isso não interferiu em nada na minha vida profissional, eu não deixei de trabalhar nem um dia. Eu consegui conciliar o tratamento todo de quimioterapia, de radioterapia, fisioterapia com os meus trabalhos. Eu tenho uma flexibilidade de horário que eu consegui fazer isso. Eu moro sozinha com meu filho desde que eu me divorciei e nós continuamos morando sozinho. Eu saía da quimioterapia, nós íamos para casa, eu tinha que tomar as minhas medicações e ele estava ali comigo. Com apenas 4 anos ele conseguiu ser o meu maior companheiro. A minha família é muito presente, me ajudou muito em tudo que eu precisei em relação ao tratamento, mas o meu filho foi essencial, tanto como força, como um amparo, né? Você chegar em casa, seu filho de 4 anos saber, porque eu contei tudo para ele, ele entendeu de uma maneira mais infantil, porém a compreensão de uma criança a gente não sabe até onde vai, né?
E eu sei que meu filho foi enviado para mim no momento que eu cheguei na minha casa sem cabelo, sem cílios, e ele sabia que o dodói da mamãe era no seio, e ele veio, me deu um abraço e perguntou por que eu estava chorando, e eu falei que eu estava com dor, que aquele tratamento estava me trazendo muita dor. E ele veio, me sentou no sofá, colocou minha cabeça no colo dele, deu um beijo no meu seio e falou: mamãe, fica tranquila que eu vou cuidar de você. Esse foi o dia que eu decidi que realmente aquela doença não iria me derrubar, porque eu tinha alguém mais forte do que eu que precisava do meu exemplo de ser uma mãe, uma mulher, uma guerreira, e eu não ia deixar com que ele pensasse ao contrário disso. Quero agradecer a todos que fazem parte deste exatamente hoje, 1 ano que eu recebi o diagnóstico de câncer de mama, e eu tenho certeza que hoje, da mesma forma que eu recebi o diagnóstico positivo, hoje eu tenho a certeza de que o saldo é mais positivo ainda.